A graça e a paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Como é bom estarmos aqui mais uma vez glorificando o nome do Senhor. E se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, eu sou a pastora Ellen. Nosso ministério se chama Igreja Avivamento Mundial de Raul Soares, Minas Gerais. E se inscreva, ativa o sininho das notificações e deixa o seu joinha. Gente, muita gente às vezes vê os vídeos, mas não dá o joinha. O joinha é muito importante para o crescimento do canal. Quando você aperta o joinha, a plataforma do YouTube vai entender que você gostou do conteúdo que você viu, dos vídeos, e vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Dessa maneira, você estará evangelizando junto a mim. Então, é muito importante deixar o seu joinha, o seu like. Não se esqueça. Se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o joinha e se você quiser comentar, comente. Não adiante o vídeo, fique do começo ao fim, porque Deus vai falar com você, amém? Hoje nós vamos dar continuidade a Mateus, no capítulo 6. Já tem um vídeo aí de Mateus capítulo 6, que nós falamos de não andarmos ansiosos, de nos dedicarmos às coisas espirituais e confiarmos no Senhor. Então, esta palavra toda em Mateus 6 vai estar nos ensinando sobre como nós devemos nos comportar diante de Deus, de que maneira nós podemos usar a nossa fé para alcançar aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Porém, está conquistado, mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Primeiramente, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e segundo, o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos ter amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao nosso próximo. Dessa maneira, nós estaremos dentro do contexto dos 10 mandamentos. E quando você abrir a sua boca para orar, o Senhor olhará e verá. Esta filha minha, este filho meu, está dentro do contexto dos 10 mandamentos. Eu lhe concederei a bênção que ela tanto almeja. Mas nós vamos ler aqui então um texto que está Mateus 6, amados, Mateus 7, lemos Mateus 6, agora Mateus 7. 7 vai dizer assim, 7 é o número da perfeição. Na simbologia, né, dentro da Bíblia, o 7 é o número da perfeição. E então Mateus 7 vai dizer assim, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, a quem bate, abri-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura teu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, observa bem neste texto
nós vamos perceber que existe aqui uma ação nossa, uma atitude nossa, que Deus está nos orientando. Então, nós devemos primeiro agir e Deus irá reagir. Deus reagirá de acordo com o nosso comportamento, de acordo com a vida que estamos vivendo. Então, primeiro, Ele quer que nós sejamos humildes para pedir, para entender que nós precisamos dele. Deus já sabe de tudo que nós precisamos, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele sempre quer ouvir da boca dos seus filhos. Deus quer ouvir o nosso pedido de perdão, de arrependimento. Deus quer ouvir a nossa liberalidade em perdoar, em amar o nosso irmão. Deus quer ouvir a nossa adoração a Ele, quer ouvir saindo dos nossos lábios palavras de gratidão, palavras de bênção. E o Senhor, para toda ação humana, Ele terá uma reação baseada na vida que eu e você levamos. Então não é somente pedir e Deus vai ser o gênio da lâmpada mágica e vai aparecer para você o seu pedido. Nós devemos estar dentro de um contexto de obediência, porque se nós formos filhos de Deus, então nós obedeceremos às Escrituras, a palavra de Deus. Aliás, o nosso canal se chama A Luz da Palavra, porque a vida de um homem, de uma mulher de Deus, deve ser baseada na palavra de Deus, não na nossa axiologia, não no achismo de fulano, de cicrano, de beltrano. A nossa vida tem que estar baseada, alicerçada na palavra de Deus. Então, se alguém for até você falando qualquer coisa acerca do reino de Deus, ou de religião, ou de igreja, fala para essa pessoa, me mostre na Bíblia, eu quero texto, quero contexto, quero explicação. Porque muita gente lê a Bíblia e distorce a palavra. Por quê? Quer usar aquela palavra em benefício próprio. A palavra de Deus não é nossa. Nós não temos esse direito de usá-la em benefício próprio, para beneficiar nós ou a qualquer pessoa que seja. Então o Senhor requer de nós uma atitude de humildade, primeiro, de pedir. E Ele está dizendo, olha, se você for humilde, eu te darei. A segunda, que nós busquemos a Ele. Porque nós vamos buscar essas coisas que nós estamos pedindo? Não, essas coisas Ele já disse. Se você pedir, eu te darei. Então, logo em seguida, depois da vírgula, Ele diz, buscai e achareis. E tem um versículo muito lindo que diz que nós seremos achados pelo Senhor. Nós fomos achados pelo Senhor. Nós temos o costume de falar, eu aceitei Jesus. Na verdade, foi Cristo que nos aceitou. Ele nos chamou e Ele nos aceitou em sua vida. Através da sua cruz, Ele nos deu essa ligação com Deus. Então, não somos nós que o aceitamos. Nós temos que declarar sim. Por quê? Às vezes a pessoa diz assim, você quer aceitar Jesus? Na verdade, é uma confissão de fé. Porque a palavra diz que se nós crermos e formos batizados, seremos salvos. E que nós devemos confessar o nome do Senhor publicamente. Não ter vergonha de assumir que agora você é um homem e uma mulher de Deus. Porque quando você se assume espiritualmente, eu sei que na maioria das vezes você enfrentará
grandes problemas acerca principalmente da religiosidade, das tradições que vêm dos antigos, que foi ensinada assim para tataravó, para bisavó, para avó e agora para mãe, para filha e vai assim sucessivamente. Tradições religiosas que não deixam que as pessoas vejam a verdade, e a verdade é Cristo. Então, se você confessa Cristo publicamente, mesmo que você seja rejeitado, mesmo que você seja condenado, criticado, maior ainda será o seu galardão, porque o Senhor verá que você é uma pessoa ousada e que não tem vergonha do seu santo nome. Amém? Então, a primeira coisa, nós vamos pedir com fé. E o Senhor está dizendo, eu vos darei. Então, logo em seguida, ele diz que nós devemos buscá-lo e nós o acharemos. Percebam que quando fala pedir, ele disse depois da vírgula, e dar-se-vos-á, quer dizer, se eu estou pedindo alguma coisa, se eu estou pedindo este copo de água para o meu esposo, ele vai me dar esse copo com água, não é assim? Então eu pedi e recebi. Agora, a segunda atitude é o quê? Buscar. Porém, neste buscar, Cristo não está dizendo, Deus não está dizendo, buscai e eu vos acharei. Ele está dizendo, buscai e acharei, porque nós temos que encontrar Cristo. Uma coisa muito interessante, amados, que muitas pessoas que saem de uma religião e vão para outra, principalmente no evangelho, no meio protestante, né, nos evangélicos, nos crentes, como você entender melhor, algumas pessoas que eram da tradição anterior, às vezes perguntam assim, por que você teve que mudar de igreja para mudar a sua vida? Por que você não estava contente lá e teve que mudar? A mesma coisa, Deus é o mesmo Deus aqui, Deus é o mesmo Deus lá. Deus é o mesmo Deus em qualquer lugar, amados. Deus é Deus até no inferno. O Senhor, o nosso Deus. Porque existe um monte de deuses, mas o Senhor, o nosso Deus, ele é Deus em todo lugar, claro, com certeza. Porém, quando você decide buscar somente a Deus, é isso que as pessoas não entendem. É por isso que eles questionam. Por que você teve que sair de tal religião e ir para o meio evangélico? Porque eu não sentia Deus. É simples assim. Eu tinha muita fé no Espírito Santo desde pequenininha. Aprendi com a minha avó, que me criou, minha mãe. Dentro da carismática, aprendi a ter fé no Espírito de Deus. Mas a minha fé nunca foi dividida com outros deuses, imagens, nada disso. Porque a Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e o homem. E ele se chama Jesus Cristo. Então, por que eu tenho que pedir para A, B, C, D, E, F, G, H e vai aí por diante, quando eu posso pedir direto para o Filho do Pai? Então, este caminho é um caminho direto, é um caminho que não precisa de nenhum atalho, é um caminho que não precisa de improvisações, não precisa de nenhum apelo. Por quê? Porque este caminho se chama Jesus Cristo. E é isso que eles não entendem. Porque você passa, ao invés de só crer, você passa a viver em Cristo. Isso que é a diferença. Crer, todo mundo crê, o demônio crê, até aqueles que falam que não acreditam em Deus,
de alguma maneira acreditam que existe Deus, porque eles estão falando, eu não acredito que ele existe. Mas para eles não crerem nele, eles têm que saber que ele existe, não é mesmo? Então, isso é o que nos atrai, é a presença de Cristo, é de não precisarmos nos recorrermos a fulano, beltrano, cicrano, parari, parará, parará. Nós podemos clamar só no nome de Jesus e seremos achados pelo Senhor, receberemos as suas bênçãos. E ele está dizendo, batei e abrir-se-vos-á. Porque lá em Apocalipse, o Senhor Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está à porta dos nossos corações todos os dias. Mas, infelizmente, existem aqueles que endurecem o seu coração e não se abrem para Cristo. E como pretendem viver essa grande boda? Como eles querem ter este grande momento com o Senhor? Se eles não abrirem os seus corações para serem transformados por Jesus Cristo. Porque quem se encontra com Jesus Cristo é transformado. Quem se encontra com Jesus Cristo é curado, é liberto, é transformado. Você verá isso tudo aqui nos evangelhos, principalmente. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus. A Maria Madalena, que tinha espíritos imundos, foi liberta por Jesus. Temos ali a mulher do fluxo de sangue, foi curada por Jesus. Temos a mulher no poço, foi tirar água e Jesus falou, cadê o seu marido? E aquela mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade. E Jesus falou, olha, se você beber desta água que eu estou te dando, nunca mais você terá sede. Sabe que água é essa? A palavra de Deus, é o evangelho puro, simples e verdadeiro. Um evangelho sem acréscimo humano, sem retiradas do homem também. Porque existem lugares em que eles pegaram pedaços do evangelho e complementaram ali com a teoria de certos líderes religiosos. E nós temos a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso manual de fé. Ela nos basta ter um relacionamento com Cristo, de oração, de leitura diária da palavra de Deus, de meditação, ouvir hinos espirituais, louvores, ter uma vida de vigiar mesmo. Às vezes a gente comete pecado, nós cometemos, mas tem coisas que nós podemos evitar. Então, nós vamos passar a viver mais na vigilância, nos observando, nos examinando, olhando para dentro de nós, antes de olharmos para o nosso próximo e acusá-lo. Essa transformação tem que acontecer primeiro em nós. Então, queridos, vocês têm que ser firme para aceitar este Deus na sua vida, porque nós não podemos ficar em cima do muro. Você tem que se decidir entre Deus e o mundo. E quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama as coisas da carne, o Espírito Santo de Deus não habitará nessa pessoa, porque Deus não divide o nosso corpo, que é a morada dele, com mais ninguém. Então, é só Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, o nosso irmão, que por ele fomos enxertados na videira verdadeira, Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. Se você tem fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus, não precisa de mais ninguém interceder por você. Não precisa mais de apelar para mais nada, de fazer promessa, de fazer isso.
Você tem tudo em suas mãos, você só não está agindo corretamente. Alguma coisa precisa ser consertada para as bênçãos virem sobre a sua vida. Nessa trajetória que se chama vida, nesse curto espaço de tempo, as bênçãos do Senhor podem se atrasar por atitudes nossas, por pensamentos negativos, por não conseguirmos enxergar a grandeza e a plenitude de Deus, por não vermos que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus extraordinário, este Deus que nos envolve com tanto amor, mas que também nos corrige, que nos exorta e que permite passarmos por provações, permite que andemos num caminho tortuoso de pedras e espinhos, porque a porta que te leva para o céu é estreita, mas a porta que leva para a perdição, esta é larga. Então, peça ao Senhor e receba de Deus aquilo que Ele tem para você. Outro fator importante, nós precisamos entender que não adianta impor a nossa vontade a Deus. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero assim. Deus, eu quero neste tempo. Não é assim, queridos. Se você ora desse jeito e ora a oração do Pai Nosso, você está entrando em contradição. Porque a oração do Pai Nosso vai dizer o quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro está adorando a Deus, não é? Primeiro você adora esse Deus poderoso para depois você adentrar nas demais coisas. Então, nós vamos orar desse jeito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você crê na oração do Pai Nosso, rezando ou orando, observe que você está dizendo, venha o seu reino. O reino de Deus é o quê? A vontade dele, não a minha. Porque a vontade dele, ela é perfeita, ela não vai me acrescentar dor. Mas a minha vontade, ela pode ser falha. Às vezes pode dar certo? Pode, mas também pode dar errado. E na maioria das vezes, dá errado. Porque nós não sabemos pedir como convém. Mas quando nós pedimos através do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, deixando que Deus faça a vontade absoluta dele, sem darmos o nosso jeitinho brasileiro, sem ir lá tentar dar uma mãozinha para Deus, Deus fará as coisas acontecer na nossa vida da maneira mais perfeita que trará alegria para as nossas vidas. E então, o Senhor está nos comparando como um pai de família, como uma mãe. E Ele está dizendo, olha, se vocês que são más sabem dar boas coisas, por que Ele está dizendo isso? Porque em nós existe pecado. E aonde existe o pecado, existe também o mal, a maldade. Ninguém é perfeito em todo o tempo e acho que também ninguém é tão ruim que não possa melhorar. Nós temos que vigiar, porque até aquela pessoa que é muito bondosa, muito paciente, até ela tem os seus momentos de fraqueza, tem os seus momentos que ela vai pecar, senão ela não seria humana. Então, amados, não deixe de se achegar a Deus porque você olha para você e não se acha uma pessoa digna de se aproximar de Deus. Perceba que o Senhor, Ele veio para os enfermos, para os pecadores, para aqueles que são humildes, para aqueles que são arrogantes, mas aprendem a ser humildes. Jesus, Ele veio para todos aqueles que aceitarem uma transformação divina e serem transformados para viverem em corpo de glória na vida eterna. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, cometeremos pecados e o pecado é mau. Então, por isso o Senhor está nos dizendo,
Vocês que são más, que praticam o mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará aquilo que nós estivermos pedindo. E existe aqui também uma questão que nós devemos, uma condição para recebermos as bênçãos de Deus, que nós devemos perdoar aos nossos amigos, perdoar os nossos irmãos e sermos perdoados. Ação gera reação. Quando você estiver buscando por alguma coisa e esta coisa está demorando a acontecer, ou ela não está fluindo, não está acontecendo, pergunte a Deus: Senhor, por que isso não está acontecendo? O que existe dentro de mim que está impossibilitando de que suas bênçãos depositem sobre a minha vida, repousem sobre a minha vida? Ao invés de questionar: Senhor, por que eu? Por que o Senhor está permitindo isso? Nós não devemos questionar a Deus, nós devemos agradecer. Deus, não deu certo hoje, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar tentando, porque juntos nós somos mais fortes, e se a minha fé estiver alicerçada no Senhor, eu vencerei esses obstáculos, eu alcançarei o alvo que eu estou pretendendo alcançar. Então, queridos, olhem para dentro de vocês, se examinem. A palavra do Senhor diz em Salmos que Ele esquadrinha o nosso coração, Ele olha para dentro do nosso coração e vê se existe alguma coisa de mal. Se existir alguma coisa de mal, você tem que permitir que Ele tire, porque mesmo Ele sendo Deus, Ele não arrancará as coisas ruins de dentro de você ou da sua vida sem que Ele tenha certeza de que você quer que isso aconteça, porque Ele respeita a nossa vontade. E aí, tudo que nós pedimos a Deus, nós devemos primeiro fazer para os nossos irmãos. Se eu quero receber algo do meu irmão, algo de Deus, eu também tenho que estar na posição de doar-me, de doar a minha oração, o meu tempo, a minha dedicação, a minha atenção, os meus ouvidos. Porque se eu estou pedindo, o meu irmão também precisa de algo, que eu possa então estar sensível à necessidade do meu próximo. Porque se eu sei dar boas coisas ao meu próximo, o Senhor também nos dará coisas maiores ainda, coisas mais extraordinárias, amém? E se algo não está acontecendo, entenda, tem gente que passa anos e anos e anos pedindo a mesma coisa para Deus. Amada, isso não é descansar no Senhor, isso não é ser perseverante, isso é ser persistente. Isso talvez chegue a ser até inoportuno diante de Deus, porque às vezes Deus não está te dando porque Ele está te dando um livramento. Deus não está te dando aquele rapaz porque talvez aquele rapaz não é uma bênção para a sua vida. Talvez seria um marido que seria violento, que não te respeitaria. Então Deus não permitiu, Deus tirou da sua vida. Deus nunca age com a maldade para nós seres humanos. Deus, é claro, Ele vai dar aquilo que nós pedimos de acordo com a nossa ação. Se eu faço pecado, eu vou colher o fruto do pecado. Mas se eu pratico o bem, eu tenho que descansar no Senhor. E quando eu digo se eu pratico o bem, eu não estou dizendo ser perfeito o tempo todo, porque ninguém nessa terra conseguirá ser perfeito o tempo todo. Mas só de reconhecermos que somos imperfeitos, pecadores,
necessitados da misericórdia e da glória de Deus, já estamos dando um longo passo para alcançarmos estas bênçãos. Entendam, queridas, que quando Deus está dizendo não, Deus está te livrando até mesmo da perdição eterna. Quando Deus não permitiu que algo na sua vida acontecesse, não é porque Ele é um pai maldoso, um pai rancoroso, um pai que castiga, é porque Ele está te protegendo. E o Senhor, Ele está dizendo para uma irmã que vai ver esse vídeo, Ele está dizendo assim: filha, aquieta o teu coração, porque eu tenho visto a sua dor. Filha, aquieta a sua alma, porque eu tenho visto o seu sofrimento. E por mais que você não perceba a minha presença, eu estou contigo. E além de mim, existem os meus anjos para te guardar, guardar sua família, os seus filhos, o seu esposo. E tudo que você está passando, eu permiti para forjar o seu caráter. Então, não questione, não murmure, não reclame, não se arrependa de ter escolhido estar na minha presença. Não se arrependa de ter confessado o nome do meu filho amado publicamente, porque eu te vejo no secreto e ao meu tempo eu te darei tudo aquilo que será bênçãos para a sua vida e não te roubará a salvação. Assim diz o Senhor para alguma irmã que verá esse vídeo. O Senhor vai arder no coração de quem for essa palavra, porque o Senhor não me revela nome, mas eu sei que a palavra, ela testifica dentro de nós, ela é viva, ela arde dentro de nós. E o Senhor, ele termina falando também que isso tudo que nós devemos fazer porque quando nós estamos cumprindo essas coisas, nós estamos cumprindo a lei e estamos cumprindo as ordenanças dos profetas, daqueles que estão aí te guiando nesse caminho que é Jesus Cristo. Amada, não se turbe o vosso coração, se alegre, veja, todas as manhãs você tem a oportunidade de se levantar, de começar o seu dia. Ah, mas o meu dia está sendo doloroso, o meu dia não tenho prazer mais de viver, eu tenho vontade de morrer. Amada, creia que o Senhor está te vendo, creia que Ele te carrega no colo. Nos momentos tão dolorosos da minha vida, eu sempre acreditei que Deus está me carregando no colo. Estava, está, e nos momentos que vierem, Ele ainda me carregará. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Porque quando estamos fracos, confiamos só na força que vem de Deus, não na força das nossas mãos. E sabe, eu tenho algumas chaves assim que o Espírito de Deus me dá e eu compartilho com todo mundo. Eu não guardo nada só para mim, porque se eu sou abençoada através de algo que o Espírito Santo me ensinou, por que eu serei egoísta e aí eu não vou ensinar para ninguém? Só eu vou fazer isso para ser abençoada. Não, olha, quando eu estou passando por momentos muito difíceis e se o meu coração estiver endurecido por alguma coisa, sabe o que eu faço? Eu fecho os meus olhos, porque às vezes a gente não consegue nem abrir a boca para orar. E aí eu fecho os meus olhos para me concentrar em Deus, porque com os olhos fechados você concentra melhor. E aí eu imagino assim um Deus grandão, sentado num trono grandão, e eu sou aquela criancinha no colo dele. Sabe aquela imagem de uma mãe amamentando um filho? O
filho para amamentar, ele tem que estar aconchegado no seio de sua mãe, não é? Então ali aquele vínculo, aquela troca de amor, de perfume, de sensação, aquela troca de afeto, ele está ali. Ele conhece o cheiro da sua mãe, ele conhece o toque da pele, ele conhece as batidas do coração. Então nesses momentos eu corro para o colo dele, do meu papai. E coloco espiritualmente, me vejo, visualizo pela fé. Ah, você é louca? Eu sou louca. Louca pelo Espírito Santo. Ninguém pode tirar isso de mim. Nem a enfermidade, nem as lutas. Nada pode tirar a minha loucura pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesses momentos, eu me imagino, visualizo, eu bebezinha ali, uma criancinha, sentada no colo desse Deus grandão, num trono muito grandão, assim, tipo um prédio, e eu coloco os meus ouvidos no peito de Jesus, com o João, discípulo amado, para ouvir as batidas do coração dele. E isso acalma minha alma. E eu sei que se você passar a exercitar isso, acalmará a sua alma também. Queridas, o Senhor está disponível para todas nós. O aceite como o único suficiente Salvador de sua vida. Se você está tirando umas férias e não tem buscado o seu papai, não tem ido à igreja, não tem conversado com ele, tá Belém com o papai, faça as pazes com ele, acabe essas férias, volte para congregar com seus irmãos, joga o orgulho fora, a mágoa fora, o rancor, isso tudo é ruim, é coisa que deixa a nossa alma com mau cheiro. E tome um banho na graça do Espírito Santo de Deus, com o óleo da unção do Espírito Santo de Deus, e se renda a Ele, porque assim nós seremos achados pelo Senhor. Amém? Seja louca do seu jeito, tímido, extravagante, não sei. Seja louca com Jesus. Faça aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém, fala para Ele. Aquilo que você quer fazer e não tem coragem de fazer com ninguém, faça com Ele. Usa sua mente, usa sua fé, use o seu amor. Você verá que as bênçãos do Senhor correrão até você e te alcançarão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Um beijo da pastora Ellen. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Não se esqueçam, orem por mim, pela minha casa, e eu oro por vocês, porque juntas nós somos mais fortes.